Oi! Hoje a gente vai fazer a nossa quarta live sobre os temperamentos. Vamos iniciar então daqui a pouco falando sobre o temperamento fleumático. Quem ainda não viu as outras lives ou quiser entender um pouco melhor do que se trata o temperamento, ainda não sabe direito, pode ir até o meu canal do YouTube, que lá tem todas as lives disponíveis de todos os temperamentos que a Michelle Freire trouxe pra gente. Quem quiser também encaminhando aviãozinho pro pessoal saber que tá em live. Deixa eu mandar para algumas pessoas aqui. Deixa eu mandando. Daqui a pouco a Michelle deve estar entrando. Já vou chamar ela também para conversar. Deixa eu ver se a Michelle já chegou. Oi, tio Jaime. Esperando a Michelle entrar. Então, para quem não tinha entrado ainda, a gente hoje vai estar fazendo a nossa quarta live, encerrando a nossa série de lives sobre os temperamentos. A gente falou sobre o temperamento sanguíneo, sobre o temperamento colérico, sobre o temperamento melancólico. E hoje a gente vai estar falando sobre o temperamento fleumático com a Michelle Freire. Ela chegou. Deixa eu convidar aqui. Oi, Michelle. Olá, tá conseguindo me ouvir? Tudo bom? Tudo certo? Tá com um pouquinho de chiado. Ah, passou. Passou. Tava com um pouquinho Passou? de chiado, mas acho que já deu. Aham, deu. Voltou? Tá melhor agora? Sim, sim, agora tá bem claro. Ah, qualquer coisa, se tiver muito chiado, tu vai me avisando, tá? Porque às vezes tem alguns ruídos que atrapalham. Aham. Não, pode deixar. Te aviso sim. Oi, Clarissa. Oi, Mariana. Minhas irmãs estão na área aí. Ah, legal. E tá calor aí também? Nossa, hoje deu um dia bem quente aqui. Foi bem quente. Começou agora a temporada de verão. Aqui tá bem quente também. É, o tempo todo na aguinha, né? Ah, se hidratar. Ainda mais os É. coléricos sanguíneos precisam de muita Ah, hidratação. é verdade. É. Então, tá. Eu tava comentando com eles, né, que hoje é a nossa última live da nossa série de lives sobre os temperamentos da gente, né, sobre os 4 temperamentos. E hoje, então, a gente finaliza com o temperamento fleumático, que a Michelle tem muita coisa legal para contribuir com a gente, né? Vamos falar então um pouquinho sobre o fleumático. Podemos começar então, Melise? Podemos, aham. Então, nós já vamos fechar esse ciclo dos 4, mas sempre dizendo que tem muita coisa que a gente pode estar falando a respeito dos temperamentos. Essas lives que a gente teve anteriormente foi de uma forma muito assim sucinta, por incrível que pareça, é muito conteúdo, mas o pouco que a gente já pode trazer aqui do olhar dos temperamentos já auxilia um tanto, já é uma boa ferramenta para a gente acolher mais a nossa criança, se conhecer também dentro de cada temperamento, como a Nelise falou anteriormente nas outras lives também, da importância que é da gente também
perceber o nosso temperamento. Então, quem tem realmente interesse, vem aprender um tanto e vem ver mais na frente o tanto que isso é agregador. Então, podem assistir as lives anteriores, para quem está aqui hoje também, e depois, mais na frente, a gente vai indicar alguns livros para vocês continuarem esmiuçando, pesquisando, estudando, porque tem um tanto de coisa interessante para a gente estudar e aprender. A respeito dos fleumáticos, chegando nesse momento dos fleumáticos, que é essa calma, que é essa diplomacia, falar da criança fleumática, reconhecer essa criança, a gente vai estar olhando ali para o elemento água. Ela representa essa energia do elemento água, que é também o arquétipo do conselheiro e da conselheira. Então a gente já olhando por esse ponto, a gente já começa a entender um pouquinho da energia, né, que vibra essa criança do temperamento fleumático, que simboliza também a energia da lua nova, dessa renovação do novo. Então, essa criança dessa energia fleumática, a gente vai olhar ali que é aquela criança mais calma, mais zen. Eu vou tentar ser um pouco fleumática aqui, porque é incrível que essa essência do fleumático, eu tenho ela uma proporção muito pequena. Como eu disse anteriormente, nós temos Olha todos os só. temperamentos, né? Todos os temperamentos estão ali em alguma proporção, vibrando com a gente. Sendo que Uhum. tem o temperamento que predomina, né? Então, o meu temperamento predominante não é o fleumático é o último temperamento meu que vibra. Então, alguma pessoa que vai se identificar mais ou menos em alguma proporção e vai ver no seu Aham. filho essa referência. Quando a gente olha para uma criança que realmente é fleumática, que vibra nessa energia do fleumático, é aquela criança que normalmente as pessoas olham e falam: nossa, que criança lerda, que criança parada, que é normalmente o rótulo que as pessoas dão para essa criança. Né? Então a gente Aham. olhar com mais acolhimento, entender o porquê que aquela criança é mais calma, por que aquela criança demora um pouquinho para tomar uma decisão, ou Mas, muitas vezes hein? mais zen, exatamente. Tá conseguindo me ouvir? Tá, a imagem às vezes dá uma travada, mas a voz tá sendo normal, tá certinha a tua voz. É o que importa, né? Acho que agora deu uma travada. Voltou, voltou. Aham. É que eu acabei colocando aqui, gente, ele tá me dando uns bugs, então qualquer coisa eu vou tirar ele se começar a atrapalhar, tá bom? A intenção é Tá, aham. melhorar o áudio, mas se não melhorar, a Sim, gente sim. tá conseguindo me ouvir? Não, mas o áudio tá perfeito. A imagem às vezes dá uma travada, mas o teu áudio tá perfeito. Tá tranquilo. Então vamos Tá continuar. tranquilo. Isso. Quando a gente fala dessa criança fleumática, que a gente olha, muitas vezes é aquela criança que não tem muito movimento, é aquela criança que ela acorda e ela demora um tempo para começar a se associar que está desperta, né? Como se ela tivesse sempre naquela vibração, quase dormindo, né? Então, é uma criança que muitas vezes os pais, os professores, principalmente numa atividade, em sala de aula, têm alguma dificuldade ali para lidar no aspecto do tempo, lidar com o prazo das coisas. Então, é uma criança Uhum. que a gente precisa acolher mais e compreender que essa criança ela precisa de mais tempo. Ela é uma criança tão paciente, uma criança tão calma, que ela precisa que a gente se desperte para essa paciência também e essa calma. Claro, lembrando sempre que a gente precisa estimular, todos os temperamentos têm ali as suas dificuldades, que a gente precisa auxiliar a transcender. E o que, que eu falo sobre os temperamentos? Olhar as suas potências, as suas virtudes, para a gente poder fazer com que eles consigam transcender as suas dificuldades. No caso do fleumático, por ele ser essa criança calma, essa criança zen, ele é muito diplomático. Ele é muito ouvinte, é aquela criança que tem mais facilidade para ouvir as pessoas, para desenvolver essa condição de perceber as coisas de uma maneira muito mais ampla.
Então, eles olham para o mundo exterior de uma maneira muito mais intensa, no sentido de compreensão e de entendimento do que está acontecendo, e não têm o interesse de se envolver. Então, pelo fato de ser essas crianças que às vezes não demonstram muito interesse em falar, muita disposição em se expressar, eles não gostam muito de dar a sua opinião. Se pergunta alguma coisa, é aquela criança que tanto faz, tudo bem, não tem problema. Mas no seu interior, no seu sentimento ali, principalmente no mental, ela é uma criança que presta muita atenção, que já é diferente de alguns outros temperamentos, no caso sanguíneo, que às vezes é desfocado, né? Tá sempre querendo se envolver muito. Então, enquanto o sanguíneo está querendo se envolver com todo mundo, com tudo que está acontecendo, o fleumático já é aquela criança que não se interessa pelo que está acontecendo, mas ele está prestando atenção. Então, a nossa fala da criança é muito importante, porque a gente pensa olhando de fora pelo seu movimento mais lento, pela sua calma, muitas vezes a sua aparência de desinteresse pelas coisas, a gente tende, né, a generalizar e achar que aquela criança não está interessada de uma forma mais intuitiva, mais de interesse interno, interior, né? E sim, é uma criança que tem muito interesse interior, muita percepção interior. Ela só não tem aquela vontade de manifestar. Então, ela aprende muito mais no conteúdo interno do que no externo. O sanguíneo ele já aprende mais no externo e o fleumático aprende mais no interno. Então, quando a gente olha para essa criança, é aquela criança que quando ela vai desenhar ou fazer alguma atividade, ela é mais suave, ela é mais lenta. Às vezes ela começa ali, não quer dizer que ela não termine. É que às vezes a gente coloca um prazo para terminar uma atividade e a tendência é ela parecer que não está interessada e não terminar. Mas não, ela precisa de mais tempo, de mais estímulo. Então a gente tem que ter mais aquela presença de espírito ligado com a nossa paciência e calma, se conectar com essa calma. E aí ela vai começar a desenvolver um pouco mais de interesse. Mas é uma criança que ela nunca vai ser tão interessada quanto os outros temperamentos na forma mais externa, né? Demonstrar interesse. Então a gente não tem assim como cobrar muito isso. Porque eles não têm essa necessidade. É a forma deles sentirem. Então, o fleumático, eles são crianças que, no começo da sua infância, é aquelas crianças que choram até menos. Sabe aquele bebezinho que a gente fala, ai, que é raridade, né? É tão comum aquela criança que berra o tempo todo e os pais descabelam, né? Não conseguem Fazem enlouquece. tem olheira, aquele cansaço, aquela criança que tem aquela energia corporal, mesmo sendo pequenininho, parece que, né, a bateria nunca acaba. Já o fleumático é uma criança rara. Ele é justamente o contrário disso. O fleumático é aquela criança que raramente a gente encontra por aí no colo de uma mãe, que às vezes está as pessoas a mil e aquela criança está lá assim. Parece contemplando. Tranquila. É o sonho, acho, de qualquer pai, né? De pensar em quando bebês, não ter a preocupação do choro, do sem saber o que está pedindo ali, né? Bem isso. Então, a criança fleumática é aquela criança que, digamos assim, é o bebê que toda mãe, todo pai gostaria de ter nesse sentido do silêncio, da calma. É uma criança que você senta ali para brincar, ela fica, ela não se move, ela não fica naquele movimento externo, né? Ela é muito, quando vê, ela está dormindo. Quando está na fase jovem, principalmente, é aquele adolescente que quer dormir o tempo todo também. O adolescente já tem uma tendência a gostar de dormir. Mas o sanguíneo e o colérico, eles já não gostam tanto de dormir muito. Eles gostam mais de movimento. Já o melancólico e o fleumático, eles descansam mais. Eles dormem, qualquer encostadinha, eles dão um cochilo. Né? Então, tem toda essa essência que a gente vai conhecendo, essa energia do fleumático. Os fleumáticos, eles são ali também, muitas vezes, pelo fato deles não demonstrar interesse,
ou pelo fato também deles serem crianças mais silenciosas, mais pacatas, mais calmas, são muito disciplinados, são muito obedientes. Então, por isso, os pais e os professores, em sala de aula principalmente, tendem a não dar tanta atenção, a não se preocupar tanto, porque ele não suga essa energia das pessoas, né? Aquela criança que fica muito na dela. Então, é aí que o professor, às vezes, só se dá conta que aquela criança fleumática, ou o pai e a mãe, não está tendo resultado quando passa um tempo e ela não produziu o que precisava produzir, ela não criou o que precisava criar, ela não se interessou porque talvez ela poderia se interessar. Aí lá na frente, ou no final, digamos, do semestre, no final do ano, é que os professores vão se dar conta que essa criança não desenvolveu tão bem, né? E aí quer acelerar. E não vai funcionar. Então, uma criança que a gente já tem que perceber desde o início os traços dela, na maneira dela reagir, para a gente ir estimulando ela com equilíbrio, não com pressa também, que não vai funcionar com pressa, mas com interesse, para que ela consiga realizar as tarefas, consiga desenvolver os seus aprendizados, que são crianças que demoram um pouco mais para caminhar. É muito interessante a gente olhar e ver alguns traços desde a infância e já vai dando sinais de quem é essa criança fleumática. Ela tem um ritmo muito diferente dos outros temperamentos, porque a necessidade, o movimento dela é totalmente diferente, né, dos outros. Tanto que as pesquisas, em geral, mostram muito que os coléricos e os sanguíneos são os que mais tem no planeta. São os que mais existem. São as pessoas que mais nascem, são coléricas e sanguíneas. Depois vem os melancólicos, misturando um pouquinho, né, com o sanguíneo, com o colérico. E por último, gente, por incrível que pareça, os fleumáticos são a minoria. Tanto que a gente vê pelo mundo. Se os fleumáticos fossem a maioria, a gente estaria com menos guerra. Por incrível que pareça. É verdade. A gente ainda precisa despertar esse fleumático na gente também. Se conectar com esse senso fleumático. Reconhecer essas crianças que são fleumáticas, porque são, como todas as outras, crianças especiais, como todas as outras, crianças que têm talentos, crianças que têm potenciais, cada temperamento tem as suas ali, criatividade, as suas formas de se expressar para o mundo, para trazer algo de bom para si, né, e para o próximo. E os fleumáticos, eles têm esse dom, eles têm essa característica muito marcante, que é de pacificar, que é de acalmar as pessoas. Ele tem aquele dom de aconselhar. São pessoas que, quando fala com as outras pessoas, tem uma sutileza, tem uma leveza. São crianças que, quando a gente fala alto e grita ou chama atenção, elas são um pouco parecidas com os melancólicos no aspecto de sentir, mas eles não guardam rancor. Né? Eles até se surpreendem de ver as pessoas nervosas e para eles, às vezes, aquilo não é assim tão fácil para eles entenderem. São crianças que, às vezes, quando vê as pessoas muito alteradas, muito nervosas, muito agitadas, elas ficam meio tipo assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Então, em algum momento a gente vai ver uma criança nesse perfil. E é muito bonito quando a gente olha para isso e acolhe essa criança sem caracterizar, sem rotular essa criança como aquela criança, ai, tu é lerdo, tu é desinteressado, né? Tu não tem motivação. Então, isso não é a característica do fleumático. Ele tem essa tendência porque ele é calmo, mas não é negativo. É a gente de fora que não entende muitas vezes esse sentimento, essa essência, que acaba julgando, né? E achando que isso é uma coisa ruim. E não, porque muitas pessoas, as crianças, quando se desenvolvem, se tornam adultos, essas crianças fleumáticas, e elas são bem orientadas, vivem numa relação familiar equilibrada, elas têm um potencial muito grande ligado com a diplomacia, ligado com a relação das pessoas na busca de uma paz, na busca de um entendimento, porque elas escutam, ela considera, são crianças que
ela tem aquela consideração por todos, ela percebe o diferente. Então, a gente olhando, isso é muito legal, né? E os outros temperamentos Sim. já não têm essa mesma facilidade, mas têm facilidade para outras coisas, né? Então, como eu Uhum. disse anteriormente nas outras lives, todos os temperamentos têm ali virtudes que agrega um ao outro no seu desenvolvimento, na sua relação familiar. Então, essa Aham. criança fleumática, ela é, digamos assim, de uma forma muito simples, porque é uma criança simples, é uma criança do básico, né, do essencial. Então, ela é, digamos assim, aquela criança da paz, literalmente falando. Sim. Michele, ali quando tu fala em escola, às vezes os professores, eles acabam vendo um pouco tarde demais a dificuldade. Talvez seja por isso de eles não demonstrar interesse, mas os professores vê que até vai tendo um desenvolvimento e talvez não dê bola quando realmente tem um desinteresse e aí quando vê é tarde demais. Acho que é mais ou menos isso, né? Porque eles Exato. são disciplinados, né? Eles apresentam um desinteresse, mas não que eles tenham desinteresse, por não demonstrar, né? Acho que é isso mais ou menos que caracteriza, né? Isso. O que acontece muito com o fleumático, por eles serem a minoria e na sala de aula, às vezes é um, dois alunos normalmente que tem numa sala de Uhum, aula fleumático, né? Às vezes nem tem um fleumático na sala de aula. Quando tem é um, dois, sim. assim. A maioria, como eu disse, é coléricos, sanguíneos, melancólicos, Uhum, depois os fleumáticos. O que acontece? Ele não é uma criança que não faz nada. Ele faz. Ele vai fazendo. uhum, Só que ele tem um ritmo um pouco mais lento uhum, do que as outras. Então, quando a gente está olhando para aquela criança, a gente até vê ela brincando, interagindo de alguma forma, não com aquela intensidade do colérico e do sanguíneo em si, mas ela está ali, ela não é uma criança também que vai até as pessoas, é uma criança que as pessoas precisam ir até ela. Então, em alguns uhum. momentos na relação da escola, nas atividades, ela está ali se desenvolvendo, ela está participando, ela está aprendendo e praticando as coisas, porque tem o envolvimento das pessoas que traz ela para aquela atividade. Só que o detalhe Sim. é que quando ela não é uma criança tão bem acompanhada de perto, justamente porque ela não dá trabalho, justamente porque ela não faz barulho, justamente porque ela não incomoda, ele não questiona o professor, então muitas vezes a tendência é passar despercebido na sala de aula. Aí Sim. quando vai Achar pegar que o tá tudo resultado, bem, né? isso. Aí quando vai pegar o resultado de todo o material, vai ver que está faltando coisa. Porque ele, como ele Uhum. tem um ritmo mais devagar para fazer, então ele não, às vezes, passou o tempo das atividades e ele não conseguiu cumprir tudo. Então, é aí que entra, às vezes, aquela coisa assim do Uhum. rótulo, porque está desinteressado, porque não tem atenção com as coisas, não aprendeu direito. E muito pelo contrário. A criança fleumática, ela é uma criança do intelecto e do mental, tanto quanto a melancólica. A questão é que a criança Sim. melancólica, ela busca investigar, ela busca estudar, ela tem esse interesse de buscar o conhecimento. Já o Acaba fleumático, demonstrando mais, né? isso, Expondo mais, né? O seu interesse, né? isso. Já o fleumático, ele tem isso, mas ele não tem esse movimento. Falta esse movimento Uhum. nele. Por que que falta esse movimento? Justamente por causa da sua essência do temperamento, que é da calma, que é da tranquilidade. Então, o que que a gente faz? A gente não olhar para isso de uma forma negativa, mas sim de uma forma positiva, porque é a essência que esse traumático tem. O que que precisa no olhar da família, do pai, da mãe, do professor ali, do profissional que está acompanhando aquela criança, que também pode ter dificuldade em algumas coisas de aprendizado, como outros temperamentos também, é ter essa paciência de entender que a criança fleumática, o tempo dela é diferente. Ela não pensa nem no Uhum. futuro e nem no passado. Ela é do agora e, tipo, tá tudo bem, né? Vou fazer o que eu posso. Porque tem esse sentimento que as pessoas fazem o que pode. Então, ele tem essa consciência inata nele, tipo assim, eu estou fazendo o que eu posso.
gosta, então ele não se estressa com aquilo. Aham. É uma criança Tô no que meu ritmo, né? Isso, exato. Então, a criança que intuitivamente, ela tem esse sentimento da calma, tanto que ela é uma criança positiva, ela não é uma criança negativa quanto o melancólico. O melancólico, por exemplo, Uhum. é uma criança do mental, do sentimento, tudo, e tem a tendência a se cobrar muito, como a gente falou, né? E acabar, às vezes, por causa disso, não colocando tanta, assim, positividade no que está fazendo. Já o fleumático coloca, ele não demonstra, mas ele acredita que vai dar certo, mesmo que demore. Então, é aquelas pessoas que demora, às vezes, para querer conquistar um bem material, às vezes aquelas pessoas que não demonstram ganância, não demonstra aquele interesse, não pensa como, às vezes, os seus amigos que estão aqui planejando. Ele está bem tranquilo, ele está bem Deixa satisfeito. acontecer. Exato. Então, é aí que a gente vê a característica de cada pessoa, né? Então, a gente olhando isso para a criança e compreendendo, acolhendo a criança conforme essa característica que ela tem, a gente vai compreendendo melhor e vai motivando da melhor maneira essa criança, sem tirar, como tu falou, né? Não tem como tirar a essência, né? É aquilo. Uhum. E fica mais fácil para a gente se relacionar e conviver e abrir as portas para essa criança chegar aonde é o talento dela. Onde é que é o talento dessa criança? Né? O que essa criança pode contribuir para o desenvolvimento dela mesma, do autoconhecimento dela, e assim, quando ela crescer, se tornar um adulto para o mundo, na relação com o mundo, né? O que ela pode fazer? Então, a gente vai olhando os temperamentos e vai acolhendo esses potenciais. Então, essa criança fleumática, ela é uma criança que ela tem uma facilidade, como eu falei, para ouvir, então ela trabalha muito bem em profissões dessa área, né, da terapia, né, do lidar com Uhum. o socialismo, lidar com a questão até de lidar com outras crianças também, porque eles se relacionam muito bem com crianças, eles entendem muito bem o sentimento das crianças. São crianças que está brincando com outras crianças, ela se adapta com todos. Ela não busca ir lá na brincadeira que o outro está brincando. Mas se o outro levar a brincadeira até essa criança, ela vai brincar com aquilo que trouxe, com a maior Ah, uhum. tranquilidade. Ela não vai ter dificuldade para brincar com aquilo. Se aquele ali sair e vier outro com outra brincadeira, ela vai brincar também com aquilo ali. Só que ela é É o muito tomar mais. iniciativa, né? De repente, em ir em busca, né? Que tem dificuldade. Então, ela é muito agregadora nesse ponto também. Ela faz com que todas as pessoas se sintam bem perto dela. É uma criança que ela tá ali, ela não tem muita assim relação, demonstração de interesse com outras crianças, mas todas as crianças gostam dela. Todas as crianças, quando estão perto dela, se sentem bem. Ela tem essa energia acolhedora, né? Ela tem essa energia muito positiva, mesmo que seja calma, parada, é justamente por isso que ela faz com que as pessoas se sintam bem, principalmente quem é muito agitado, né? A criança sanguínea, quando se relaciona com uma criança fleumática, tu tem um sanguíneo e um fleumático próximo, tu pode perceber que é uma relação muito saudável. Eles se dão muito bem. Por quê? Porque o fleumático tem o que a criança sanguínea precisa para se motivar, para se interessar, para fazer um movimento, e o sanguíneo consegue movimentar um pouco o fleumático. Claro que o fleumático não vai se acelerar quanto o sanguíneo, mas vai se motivar, assim como o sanguíneo aprende com o fleumático a ter um pouco mais de calma, a parar um É o pouquinho. equilíbrio, né? Exato. Então é muito bonito isso, né? Então, quando a gente pega ali essas virtudes, essas potências das crianças, Uhum. principalmente na relação de mãe, na relação de pai, na relação de irmãos. Gente, assim, ó, relação de irmãos, o temperamento, olha, é uma mágica, assim, para fazer com que os irmãos se relacionem bem. Quando a gente começa a entender os temperamentos e identifica um pouquinho do temperamento dos filhos da gente, é claro, como a gente explicou anteriormente, que o temperamento só se define ali de uma forma mais clara e mais objetiva, que a gente tem certeza,
depois dos 15, 16 anos, quando a criança já está ali saindo da adolescência para a fase adulta. Então, isso, aí a gente vai ter mais certeza do temperamento. Mas durante a infância, a primeira infância, é possível, sim, a gente perceber alguns traços que mostram um pouco de qual é o temperamento que aquela criança é possível ter. Então, isso já abre as portas para a gente trabalhar a criança conforme aquela energia, conforme aquele movimento que ela está demonstrando. Porque, como a gente vem explicando, cada temperamento tem um movimento, cada temperamento tem uma energia, uma forma de ver, uma forma de sentir e uma forma de se manifestar. Então, quando a gente entende cada um e percebe que a criança tem ali uma tendência a tal temperamento, a gente consegue reconhecer os filhos da gente, né? E trabalhar a relação de irmãos. E também a relação do mundo com os seus amigos. E poupa trabalho. Eu digo assim, ó, da experiência que eu tive com os meus filhos, quando eu comecei a estudar os temperamentos, quando meu filho nasceu. Aí, depois de 6 anos, eu tive a minha segunda filha. Eu já tinha esse conhecimento dos temperamentos, ainda estava estudando mais, e estava observando, estava querendo experienciar. Eu tenho um lado melancólica, que é essa coisa assim de eu aprendo, mas eu tenho que fazer aquilo para entender melhor. Se eu não fizer, se eu não fizer experiência, Executar, né? é como se não fizesse sentido. E aí, quando nasceu a minha segunda filha, eu comecei a observar algumas coisas e ver a relação dos dois. E eu digo assim, até então, né, eles se dão super bem, não tem atrito, não tem briga. É claro que eles demonstram, às vezes, opiniões diferentes um do outro, que é muito natural, é super saudável, porque nenhum filho pensa, sente e reage igual ao outro, por causa justamente do seu jeito próprio de ser. Mas não tem aquela coisa do impacto, sabe, do atrito. Muito pelo contrário, ele leva para ela o que ela está precisando, do temperamento dele, e ela leva para ele o que ele está precisando do temperamento dela. Então, a relação Legal. é muito saudável, é muito legal. E como é importante, né, ter esse conhecimento, no teu caso, eles se dão super bem, mas assim, quando são dois, por exemplo, sanguíneo, né, que tende, eu acho, a dar um pouco mais de atrito de repente, né? E até porque são muito semelhantes, né? Muitas coisas, quando são muito iguais, muito parecidos, acaba tendo atrito, né? Não, acaba não se completando e onde vem o atrito. E a gente está vendo um pouco que seja de cada temperamento e identificando, facilita até para ter uma conversa com as crianças, para uma começar a entender a outra, né? O jeitinho da outra, né? Então, isso é super importante até para no convívio entre irmãos, não só adulto para entender criança, adulto para se entender, entender o outro adulto, mas para as crianças se entenderem, né? Até para, de repente, ter algo mais concreto para eles, que eles consigam enxergar tais comportamentos e saber de fato que as pessoas são diferentes, né? Mas por que são diferentes, né? Trazer os temperamentos seria uma coisa legal. Isso na escola eu acho que seria super válido. Já me vem na cabeça, assim, projetos para professoras que estão na escola para trabalhar com a criançada, né? Legal. É isso aí, desenvolve mesmo, Nelise, porque os temperamentos, ele auxilia muito o trabalho do professor, trabalho pedagógico na sala de aula, do aprendizado da criança. Isso assim, é fortalecedor, isso é uma baita de uma ferramenta, tanto que o Dolph Steiner usou muito, desenvolveu na antroposofia, né? Esse olhar dos temperamentos, justamente para acolher mais a criança, a essência da criança, deixar a criança também ser quem ela é, de uma forma saudável, de uma forma, né, equilibrada. E a gente ali auxiliando ela a aprender, né, a transcender as dificuldades, mas de uma forma positiva, né? Não ali botando pressão, ou rotulando, ou generalizando a criança. E numa família, que a gente falou dos temperamentos, quando o desafio maior para os pais, muitas vezes, é quando tem filhos coléricos, né? 1 mais 2, né? Porque os coléricos têm essa tendência muito do competir, da liderança, então às vezes acaba gerando aquela relação dos irmãos, quando tem os irmãos que competem muito, pode parar para olhar que provavelmente são 2 coléricos ali, que tem o sanguíneo junto também, mas que é essa energia colérica ali muito presente, né?
Então, quando a gente vai também olhando isso, vai ficando mais fácil também, mesmo com essa dificuldade da relação, do atrito que tem ali naturalmente na competição, mas também Aham. pode ser algo agregador também com a relação dos irmãos. Os fleumáticos, voltando a olhar assim para essa criança fleumática, da disciplina, da ordem, eles são muito calmos, então eles aprendem com mais facilidade quando o ambiente está mais harmonizado e silencioso. Eles prestam muita atenção no que o professor, o que o pai, a mãe está falando em casa, está ensinando. Eles absorvem muito conteúdo externo. Eles não mostram interesse ali de ir até lá, se movimentar, participar das atividades, realizar algo, mas ele está muito observando, ele é muito observador. Hum. Então, ele pega muito o conteúdo do que está acontecendo. E quando ele está sozinho, quando ele está ali no seu momento, é um momento potencial de aprendizado dessa criança. Essa criança, a gente nunca deixa ela estudar em casa, às vezes fazer uma atividade com barulho, botar som alto, ou ficar os parentes falando, aquela falação e dizer, fulaninho, vai Aham. estudar, aquele... Não vai, ele vai prestar atenção, ele vai até aprender alguma coisa, mas ele não vai se sentir tão confortável quando você dá um ambiente mais silencioso, mais tranquilo para essa criança poder estudar. Então, uma criança que ela desenvolve muito bem o aprendizado no silêncio, né? Com a calma, com aquele espaço próprio, né? E gosta muito de estar no seu quarto, aquela criança que quando os amigos convidam para sair, ou quando tem uma festa de aniversário, ela chega na festa de aniversário, ela está mais no colo da mãe e do pai do que brincando com as outras crianças. Aí, se alguém vier buscar, ele até vai brincar, mas daqui a pouco ele cansa, porque ele cansa muito rápido, ele não tem tanta energia. E aí ele quer Aham. voltar de novo, ficar no colo da mãe, do pai, ou sentar ali do lado, escorar na mesa, tirar um cochilo. A gente está olhando para essa criança, né? Essa E é mais, criança. como é uma criança mais observadora, eu acho que tem essa questão também, né? De repente voltar para ficar quieto, para observar. E o quanto que pode aprender, né? Só no observar, né? Às vezes pode ser que aquelas crianças de, meu Deus, como é que aprendeu isso, né? Da onde tirou isso? São coisas que as crianças vão observando e tem umas que acabam se destacando mais por essa facilidade de observar e aprender, né? Eles são muito, muito mental. Eles têm uma memória visual também. São pessoas, crianças que têm uma memória visual muito aguçada também. Tanto a auditiva Uhum. quanto a visual. Mais a auditiva, mas a visual também. Então, o aprender para eles, voltando o olhar assim, que pode auxiliar essa criança, é também a oratória. Como eles gostam também muito de ouvir as pessoas, ele é mais quieto. Então, o aprendizado da oratória, a fala, ela significa muito mais para essa criança do que só simplesmente tu botar ali o material do lado para ela Uhum. aprender. Então, às vezes, tu lê a matéria, tu lê o texto, contar a história para essa criança é algo rico, elas adoram. Normalmente, aquelas crianças que, enquanto os outros temperamentos estão se movimentando durante a contação de história, durante a oratória da aula ali do professor, a criança fleumática, ela é aquela criança que está assim, ó, ela tá maravilhada, ela fica apaixonada, sabe? São crianças muito encantadoras nesse sentido, né? Que quando a gente vai falar algo para elas, quando a gente se direciona até elas e leva algo para elas, elas acolhem, elas recebem, elas ficam muito felizes com aquilo também. Né? Então, é Uhum. aí que entra a oportunidade da gente conseguir levar o que a gente está querendo para aquela criança. É nesse momento que a gente leva o que a gente está querendo para aquela criança. Não assim no movimento, não julgando ela ali no meio do vucu, do fuzuê, e aí falar para ela, e aí, agora tu faz. Ela não vai se movimentar Uhum. de forma alguma. Já é diferente, né? Como a gente falou, né? Do sanguíneo, do colérico, eles já precisam desse ambiente com pessoas. O sanguíneo, ele já aprende mais quando tem outras pessoas aprendendo junto. Ele gosta muito do Uhum. movimento para aprender. Já o fleumático, não. Se muito movimento, muito barulho, ele já começa a dar mais leseira nele. Ele fica muito mais cansado, porque ele olha, ele presta atenção.
Então ele cansa internamente, Sim. mas porque ele já tem essa energia calma, né? Então ele fica ali. Aí ele tá, não vou me mover, porque já está todo mundo se movendo, já está todo mundo fazendo, já tem muito fuzuê, então não precisam de mim. Ele é bem dessa, né? Então é aquela E acho que até criança. pela necessidade eles têm uma muito apegada a rotinas, né? Então acho que de repente quando vê uma bagunça, vê um agito, sai um pouco da rotina e o que não é acostumado para ele é em momentos de estudo, né? Acaba dificultando mais ainda porque está saindo daquela rotina da criança, querendo botar, vamos dizer, uma bagunça ali, um agito, onde era a hora de ela estar estudando, concentrada, em silêncio, né? Então, o sair da É isso. rotina, acho que entra nisso, né? Tem isso. A rotina para eles é fundamental, eles funcionam muito bem com rotina, mas não é a rotina no olhar, talvez, ali de uma mãe colérica, por exemplo. Uma mãe colérica com filho Uhum. fleumático, essa criança tem muita dificuldade com a rotina que essa família coloca, porque normalmente aquela mãe que quer, ó, a mãe sanguínea, por exemplo, também, como a colérica, quer que a criança faça um monte de atividade, aprende um monte de coisa, aprender isso, aprender aquilo, fazer Acelerada. isso, a criança fleumática não acompanha. Já a criança Uhum. sanguínea, ela gosta disso. Então, por isso que a gente não pode julgar e generalizar uma mãe, por exemplo. Aquela criança faz um monte de atividade, coitada daquela criança. Sim, é negativo se for com uma criança, por exemplo, melancólica e fleumática. É um sofrimento para Sim, essa criança. sim. Agora, se for com uma colérica e uma sanguínea, é isso que essa criança está gostando de fazer. A criança. Então, é ali que a gente vê que cada situação familiar, cada relação familiar ali, cada movimento que a gente faz com os filhos é diferente, né? Cada um do seu jeito de ser. Então, quando a gente vai fazer o movimento, quando a gente vai desenvolver algo ali de aprendizado com essa criança, a gente entendendo o temperamento, a gente sabe qual é a melhor maneira de levar a criança a desenvolver aquilo ali, qual é o tempo que ela precisa para aquilo ali e qual é a quantidade. Então, por exemplo, uma criança fleumática, ela demora um pouquinho mais para caminhar, mas não quer dizer que ela não vai caminhar. Uhum. Ela só não vai caminhar, Sim. às vezes, no tempo que a família talvez esteja na expectativa. Né? Então aí começa, ai, tem problema. É uma criança que é muito comum as pessoas dizer que é doente, por incrível que pareça. Hum. Querer, Pela querer, achar, comparação, né? querer achar ali um problema, uma deficiência na criança que muitas vezes não tem. Muitas vezes não tem. Muitas vezes é a forma da criança aprender, ela precisa de mais tempo, ela precisa de mais Uhum. calma. Então, muitas vezes, quando a gente trabalha ali como pai, como mãe, como professor, o nosso ritmo com aquela criança, a gente já percebe uma diferença. Então, um dos primeiros passos que eu acho muito legal, quando a gente vai desenvolver, auxiliar uma criança com uma dificuldade de aprendizado, ou com alguma coisa ali que ela está precisando transcender, para ela está sendo mais difícil de aprender, a gente trabalha primeiro o ritmo. Antes de pensar em outras coisas Uhum. tão complexas, ver qual é o ritmo, né? Trabalhar os ritmos diferentes com essa criança para entender qual é o temperamento dessa criança, qual é o ritmo que ela funciona. Porque se a gente começa a trabalhar o tempo, o ritmo dessa criança, a gente vai perceber se ela escreve rápido, acelerada, se ela escreve devagar, né? Se ela é mais intensa, se ela é mais calma. Aí a gente vai oferecer o conteúdo, oferecer a ferramenta para ela poder se desenvolver no ritmo que ela tem. Uhum. Aí ela vai funcionar muito bem. Por que muitas vezes a gente oferece um exercício para uma criança que está numa dificuldade de leitura, por exemplo, de uma forma, e ela não consegue aprender, não consegue sair daquela situação, e outra criança sai. Apresenta a mesma ferramenta, e com uma funcionou e com outra não funcionou. Por quê? Porque cada criança tem o seu ritmo, a sua forma de entender. E muitas vezes não é deficiência, não é ali o problema. É claro que existe sim as deficiências, existe sim algumas dificuldades que precisam ser tratadas de uma forma mais clínica, mas não é tudo. Não é qualquer dificuldade, não é qualquer coisa ali na criança que a gente vai achar que é um problema,
né? Uma Sim. deficiência, uma coisa ali que precisa de um tratamento clínico. Muitas vezes não, às vezes é só uma questão de adaptar, a gente educar o ritmo da gente em relação ao que a gente está desenvolvendo com aquela criança. Aí E a gente como é vai importante isso na escola, né? Porque geralmente tem um tempo para tais atividades. Quando a maioria termina, muitas vezes o profissional deduz que foi tempo suficiente. E se tem um que fica para trás, de repente não tem aquele olhar de que ele está no tempo dele. De repente, às vezes vem um olhar de que tem muita dificuldade, é muito devagar, está fazendo corpo mole, né? Então, a importância de um planejamento ser pensado em tudo, né? De um tempo que dê para crianças que tenham um tempo mais devagar para concluir e, de repente, um plano B para as crianças que são mais ágeis, né? Por causa que a criança deve se sentir também um pouco pressionada e essa pressão dificulta o rendimento dela, né? Não tem como não acabar refletindo de forma negativa, né? E vai criando até um rótulo das demais crianças em cima dessa criança, né? Que é devagar, que não sabe, aquelas coisas que a gente sabe que tem em escola, no mundo da criançada, né? E é fundamental, né? A partir da hora que um professor sabe, não só lidar com essa situação, mas para fazer o planejamento, né? Pensando em diversos tipos de criança, né? Não levando como ele tem uma dificuldade, não, ele tem um tempo que precisa ser respeitado, né? É bem isso. É sutil, mas é essencial esse olhar. Né? Desenvolve esse olhar, né? Essa sensibilidade de perceber isso, de trabalhar conforme a essência daquela criança, o ritmo daquela criança, a gente vê o resultado lá na frente, no tempo Uhum. de criança. Por exemplo, Einstein. Einstein era um fleumático melancólico. Tanto que ele foi considerado na escola como uma criança incapacitada de aprender. E olha o que ele se tornou depois. É. Entendeu? No ritmo dele. Então ele tinha um ritmo diferente na sala de aula. As pessoas, as professoras dele achavam que ele tinha deficiência, que ele era débil mental, que ele tinha alguma dificuldade, porque ele não tinha ele não demonstrava esse interesse, ele não ia até as pessoas, ele não se envolvia nas atividades. Então as professoras meio que excluíam ele, rotulavam ele como uma criança Uhum. que não tinha condição de aprender, né? Porque ele não acompanhava o ritmo. E olha o que ele desenvolveu para a humanidade. Sim. Porque ele tem esse tempo dele, até que em algum momento na vida dele ele conseguiu perceber que ele é um gênio. Ele é muito também do Uhum. melancólico e o fleumático, que é essa coisa da harmonia, da rotina, da calma, do prestar atenção. Porque uma pessoa, para chegar nesse nível de genialidade, ela tem que ter foco, ela tem que ter disciplina, ela tem que ter atenção. Uhum. Então é aí que a gente está olhando para o potencial dessas crianças. A gente não pode generalizar, né? Achar que, não, a criança sanguínea é a melhor criança porque ela se expressa, ela faz tudo no verso. Isso num olhar, né? Mas em outro Sim. olhar, a criança fleumática, ela é maravilhosa porque ela é muito organizada, centrada, ela faz o tempo dela, mas ela respeita, né? Ela não quer mudar as coisas. Já como o colérico, ele já é aquela coisa assim, de fazer e faz mesmo. Se tiver que fazer, ele arruma um jeito de fazer. Mas ele impõe as coisas. Então, no olhar de alguma pessoa, ele vai ser maravilhoso. No olhar de outras pessoas, ele vai ser um incômodo. Por isso que eu sempre Uhum. falo, não vamos generalizar o comportamento como uma característica negativa, porque depende da forma que aquela criança está se desenvolvendo no seu potencial, depende do temperamento daquela criança, das ferramentas que a gente coloca para a criança e o desenvolvimento da sua personalidade é que vai influenciando alguns fatores da sua vida, no seu aprendizado, no seu desenvolvimento. Então, por isso que é muito importante a gente olhar para os temperamentos como uma essência, né? Não como uma coisa ali que, ai, meu Deus, uma sentença para a pessoa, né? Então, isso já muda um pouco o nosso olhar, né, para a criança e o nosso acolhimento, o potencial, que todos eles têm potencial. E o potencial dessa criança traumática é justamente isso, é a raridade. A raridade os outros têm ali no
colérico sanguíneo, algo muito bom para o mundo, que é da execução, da comunicação, da ação, do movimento. O melancólico é do estudo, é do investigativo, do esmiuçado, pesquisar, daquela coisa mais científica. E o fleumático, ele é da harmonização, ele é do equilíbrio, né? Ele tem essa facilidade de pacificar, né? Então, a gente olhando para isso, a gente vê que todos eles têm, né, as suas potências ali, as suas virtudes. Não, legal isso, né? E assim, por mais que tenha o seu tempo de ser mais devagar, por mais que acho que deve ter, às vezes, comentários, comentários que a pessoa é lerda, mesmo assim consegue ser uma pessoa positiva, né? Acho que isso que ajuda, né, a pessoa se concentrar e ser dedicado, né? Ser sonhadora, como é uma das características também, né, da pessoa que tem esse temperamento mais acentuado, né? E, e não sei se queres falar agora um pouquinho a pergunta que não quer calar, né? Que eu achei o máximo, a relação com o dinheiro, do fleumático e em relação ao dinheiro, né? Quais são as características dele, né? O fleumático, por ele ser uma criança na sua primeira infância muito despreocupado, muito desprendido, né? Então, o dinheiro não é uma atração muito para essa criança. Né? Ele até tem ali o dinheiro quando chega até essa criança, ele até sabe administrar, ele tem aquela tendência parecida com o melancólico de guardar, né? De não sair afobadamente com o colérico ou o sanguíneo, principalmente gastando, né? Ele é mais cauteloso, mas ele não também é uma pessoa que não tem muito prazer com o dinheiro, não que não goste em si, ele percebe a necessidade do dinheiro, ele sabe que o dinheiro é necessário, ele sabe em que o dinheiro pode ser útil, ele tem esse raciocínio muito maduro com o dinheiro, só que ele não tem essa coisa... Não é apegado, né? Tipo, se tem, beleza, ele vai saber o que fazer com esse dinheiro, ele vai achar uma estratégia muito positiva e muito tranquila também, sem pressa, para usar esse dinheiro. Mas se não tem, ele não sofre sem o dinheiro. Uma criança, tipo assim, se tu não der mesada, não muda nada. Se tu der, ele vai ali administrar do jeito dele, que é diferente do colérico. A criança colérica, se tu não der mesada, é aquela criança que ela quer a mesada e tem a hora para dar e a quantidade que muitas vezes ela que quer colocar quando é que ela acha que ela tem que ganhar. Que é diferente, porque ela tem aquela ambição no sentido, não falo negativo também, porque aí é conforme o jeito que a gente educa essa criança, né? Mas ela instintivamente, né, a criança colérica, aquele desejo, aquela coisa de, eu quero fazer alguma coisa com esse dinheiro, eu preciso e eu vou fazer, eu vou dar um jeito e eu vou chegar lá. Então, ela é muito mais objetiva. Gastar, né? Já o fleumático não tem isso. Então, é aquela criança que tanto faz, né? Não se importa, entendeu? Se eu tenho ali, tanto que são as crianças que quando ela fica muito acomodadas e a família às vezes não faz também o movimento de dar ferramentas para essa criança aprender e se desenvolver, é aquela criança que fica adulto e não sai de casa. Né? Acomodado, não sabe o que é da vida. Então é muito importante a família perceber na primeira infância essa criança fleumática e auxiliar ela não vai ser acelerada quanto os outros, mas auxiliar ela pelo menos a achar um objetivo, né? Um sonho, almejar algo, desejar algo, fazer um movimento para algo, mesmo que seja devagar, mesmo que seja um pouquinho demorado, mas ir em movimento. Então, esse contato com os sanguíneos é muito importante. Então, se tem uma criança fleumática em casa que está chegando na adolescência, não demonstra muito interesse, tu vê que está assim, bota para fazer amizade com o sanguíneo, bota a relação do sanguíneo próximo para essa criança poder se interessar por alguma coisa. O sanguíneo desperta isso no fleumático. Se uma criança fleumática não se relacionar com um temperamento que desperte isso com ela, se não tiver na família uma mãe sanguínea, um pai sanguíneo, a tendência é ficar estagnado,
né? Então, tem tudo isso que a gente vai aprendendo com os temperamentos. Sim. Até por mais que seja uma criança que tem característica sonhadora, mas acho que o partir para ação que acaba paralisando, né? Que tem a dificuldade, né? Que é aquele Legal. sonhador, mas é só sonhador, né? Ele é honesto, ele não se preocupa, ele não causa tumulto, ele não... Mas ele tá aí, né? Às vezes ele sonha lá em ser alguma coisa, mas tá, tudo bem, né? Tá no sonho e tudo bem, né? Então, tá. Então, eu acho que era mais ou menos isso. Não sei se tem mais alguma coisa para colocar do fleumático, porque senão eu acho que teria que ter mais tempo, né, para dar uma aprofundada, né? A gente pode falar mais, mas aí não vai dar tempo, seria falar da Sim, relação dele com os outros, porque ele é dos temperamentos mais sucinto, mais básico, assim. Tanto que muitos estudos sobre o fleumático assim, 2 folhas, 3 folhas, às vezes uma pesquisa, alguma coisa, enquanto os outros temperamentos são várias folhas, porque eles são mais intensos. Então, o fleumático é aquela criança menos intensa, mais calma, mais parada. Então, o básico é o que representa esse temperamento. Então, essa criança, ela é zen, é isso. Se for resumir, aquela coisa. Mas a gente pode, em outro momento, né, falar. Os próprios livros em si que tu vai indicar vai estar falando mais a respeito também e vai estar se aprofundando na relação dele com outros temperamentos. Legal, então. Então, tá, eu agradeço, Michele, por essas 4 semanas, né, de trazer tanto conteúdo rico e acho que, de repente, conseguir contribuir para as famílias, né, entender um pouco mais as suas crianças, entender a relação dos adultos também. E a Michele, ela me encaminhou algumas indicações de leitura e logo depois da live, tanto eu quanto ela, a gente vai colocar nos stories. Alguns dos livros que estão ali eu já fiz a leitura e concordo, assim, de ser um material legal, que dá para a gente ter uma boa noção, né, do que é. Por mais que seja importante, ainda escuta pouco se falar, né, sobre temperamentos, né? A gente vê muito falar sobre comportamento, sobre personalidade, mas sobre temperamento é ainda um assunto que relativamente pouco falado, né? Tem muita gente que às vezes nem sabe, né? Até não sei se tá aí, mas a doutora Sabina, uma pediatra, ela, quando começamos a falar das lives, falei sobre temperamento, ela disse, meu Deus, eu nunca ouvi falar sobre temperamento, né? E para a área dela também é fundamental para ela saber lidar com as crianças em consultório, né? E aí a gente vai criando sementinhas, né, para despertar curiosidade. E quem chegou no final, ou então não assistiu as outras, todas as lives vão estar disponíveis no meu Instagram e também no meu canal do YouTube. Então fiquem à vontade. Na primeira live, que é sobre o temperamento colérico, a Michele dá uma boa noção do que é temperamento, né? A diferença de temperamento e personalidade. Então é legal assistir, quem não viu, no comecinho da live ela já explica. E a gente ainda vai amadurecer a ideia, mas a gente está pensando, né, Michele, de repente unir a disciplina positiva com temperamento, porque tem muita coisa que entrelaça, né? E trazer, de repente, uma nova série de lives para todo mundo, né? Então, muito obrigada, Michele, por estar aqui com a gente hoje. Se quiseres finalizar dar uma fala final. Sim, eu que agradeço de coração pela confiança, pela oportunidade de estar aqui fazendo essa troca, porque eu também reforço o meu aprendizado, fortaleço o meu aprendizado, me sinto mais motivada a continuar estudando e levando um pouquinho para os pais, para o meu futuro momento como psicopedagoga, que eu ainda não sou formada, estou em processo, mas quando eu me formar vou trabalhar um tanto em cima dos temperamentos, porque eu acredito profundamente que ele se agrega com todas as ferramentas que a gente já tem na psicopedagogia, na pedagogia, na medicina em si, na pediatria, como tu falou, porque justamente Hipócrates, que é o pai da medicina, que observou porque tem essa questão física da saúde, tanto do psicológico em si, que outros
profissionais começarem a estudar. Então, tem muita coisa legal que a gente pode Sim. usar nos temperamentos para aprender, para se conhecer e para auxiliar as nossas crianças. Então, bem grata de estar aqui fazendo essa troca e que a gente possa criar mais projetos, sim, e fortalecer essas ferramentas para as crianças, para as famílias. Isso aí. O objetivo é levar a informação para que tenha um ambiente tranquilo, né? Uma relação tranquila entre a família, né? Principalmente nesse ano que foi muito diferente para a grande maioria, né? Ainda mais com quem tem criança, com as crianças em casa, tudo se intensificou, né? Mas acho que quando a gente vai tendo informações, seja pequena ou não, ela tende a agregar muito e a gente entender muito das situações que a família acaba vivendo, né? Mas então tá, estamos no nosso tempo. E muito obrigada mais uma vez, Michele. E a gente vai deixar nos stories agora as indicações dos livros que a Michele me passou. Mas vai estar nos meus stories e nos stories também da Michele, quem quiser dar uma conferida. Então tá, uma boa noite, obrigada por todo mundo que esteve aí e até a próxima, né? Até a próxima. Tchau. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.